Olá, Tutameia está ao vivo, transmitindo diretamente dos nossos estúdios domésticos com a Eleonora. O Rodolfo. E do lado de lá da tela, aqui de São Paulo, fala conosco o Sheikh Hussein. Vamos comentar, é claro, a escolha do novo líder supremo do Irã. Eleonora, vamos apresentar o nosso convidado, né? E fazer a primeira pergunta. Eleonora. Sheikh Hussein, muito obrigada por o senhor estar aqui nesse 8 de março de 2026. Sheikh Hussein é teólogo, líder religioso aqui em São Paulo, e, claro, acompanha, como todos, e com muito mais profundidade o que está acontecendo no Irã, e acaba de ser anunciado, há pouco mais de meia hora, o sucessor do Ayatollah Khamenei, que foi assassinado pelos Estados Unidos no sábado, dia 28 de fevereiro, no primeiro dia do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, ataque ilegal. O nome escolhido é justamente do filho do Ayatollah Khamenei, Mojtaba Khamenei, que tem 56 anos, e eu começo perguntando, obviamente, como é que o senhor viu, como é que o senhor está acompanhando essa sucessão, o que o senhor pode nos falar do significado da escolha do filho de Khamenei para substituir o pai, o Mojtaba Khamenei. Perfeito. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, agradeço pelo convite. Como que o senhor falou e a senhora também falou, acabou mais ou menos 30 minutos e 40 minutos que foram avisado, anunciado que o novo líder da Revolução República Islâmica foi escolhido através de aquela assembleia de especialistas, dos sábios, que eles têm essa responsabilidade. Para entender, na Constituição do país, o Irã, nós temos como que presidente, temos deputados, temos vereadores. Fora desse, nós temos líder supremo, que está através da lei do país, que cada eles têm uma responsabilidade. Líder supremo tem uma responsabilidade enorme, primeira pessoa da República Islâmica do Irã. Que quando começou a Revolução República Islâmica, a primeira pessoa que tinha assumido esse cargo foi Ayatollah Khomeini, o Imam Khomeini, que depois de 10 anos que ele faleceu, essa assembleia de especialistas, dos sábios, eles, naquela época, escolheram Ayatollah Ali Khamenei como líder da Revolução República. Quase 37 anos ele estava liderando a sociedade, a comunidade, ele que tinha essa responsabilidade. Como que vocês também falaram, que mais uma semana atrás ele foi assassinado através do ataque dos americanos israelenses, esses criminosos, esses corruptos. Por isso, através do segundo Constituição da República Islâmica, quando acontece uma coisa, quando falece que foi assassinado, ou morre o líder supremo, essa assembleia tem responsabilidade de rapidamente escolher o novo líder para ele assumir, ter a responsabilidade. Por isso, durante uma semana, essa assembleia eles estavam tentando para escolher a melhor pessoa
que poderia assumir nesse cargo, nessa responsabilidade, que um pouco demorou pela causa da situação que o país estava passando. Vocês sabem que porque foi ameaçada através dos Estados Unidos e Israel que eles vão atacar. Até que vocês sabem que atacaram também o espaço de assembleia de especialistas. Eles atacaram, mas graças a Deus que esses sábios eles não estavam lá, que alguns funcionários e algumas pessoas foram assassinadas através desse ataque, que eles atacaram, que seja uma cidade de Qom, o espaço dessa assembleia. Por isso era muito difícil nesse momento eles se reunir, encontrar esses 88 sábios para se encontrar um lugar para conseguir rapidamente escolher esse líder, novo líder. Por isso, um pouco pela causa da situação que o país está passando, pela causa da ameaça que os americanos estão ameaçando, um pouco demorou, mas eles escolheram a melhor pessoa que poderia assumir esse cargo. Ayatollah Mujtaba Khamenei, o filho de Ayatollah Ali, Sayyid Ali Khamenei, filho dele, que é uma pessoa honesta, uma pessoa certa, uma pessoa religiosa, uma pessoa muito humilde, uma pessoa sábia, também famoso entre a sociedade, entre a comunidade, entre mesmo autoridades religiosas, elas todas reconhecem ele como uma pessoa sábia, uma pessoa humilde, uma pessoa que merece assumir esse cargo e pegar essa responsabilidade, levar os assuntos para frente. Por isso foi uma escolha em lugar certo. Sobre essa parte também que vocês sabem que o Ayatollah Khamenei, o líder que foi assassinado, várias vezes essa assembleia perguntavam dele que se ele indica uma pessoa que poderia a gente estudar sobre ele nunca avisou ninguém. Falou que essa assembleia tem responsabilidade, eles deveriam estudar, ver quem merece para esse, antes de ele ser assassinado, porque eles todo ano eles tinham um encontro especial dessa assembleia com o líder supremo. Por isso lá eles estavam discutindo, perguntavam do líder, mas ele não falou nunca qual pessoa poderia ser. Ele geralmente falava que sinais que um líder poderia ter, deveria ser uma pessoa honesta, uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem mais piedade, uma pessoa que tem mais conhecimento, uma pessoa que sabe os assuntos políticos atuais do mundo, uma pessoa que a vida dele é bem simples, não mora como uma vida luxuosa. Ele falava esses sinais, mas nunca falou para eles qual pessoa poderia assumir esse cargo. Ele avisou que essa assembleia, eles que têm essa responsabilidade, eles deveriam estudar e descobrir e aquela pessoa que poderia assumir. Por isso, até o último momento, ninguém sabia quem poderia assumir. Sim, às vezes a gente poderia adivinha, dizemos que quem talvez poderia
ser escolhida através deles. Talvez nós Sheik, três... desculpe interrompê-lo. Só para ter uma questão, nesse processo, o Ayatollah Khamenei, ele foi um líder forjado na luta. Ele participou da Revolução, esteve preso nas celas do Ayatollah, do Shah, do Shah, e assim como o seu antecessor, Khomeini. A formação, o que o senhor pode nos dizer sobre a formação do novo líder supremo? A sua formação, até a sua formação ideológica, né? Sim. O novo líder, ele também já percebeu a situação antes da Revolução. Certo que naquela época ainda ele mais jovem, mas existe ele também, mesmo que jovem, participava nas atividades que revolucionários eles estão fazendo antes da Revolução. Distribuir... Ele tinha 10 anos, ele nasceu em 69, portanto, ele tinha 10 anos quando da Revolução. Isso. De distribuir panfletos entre as pessoas, participar de algumas atividades, porque era uma pessoa intelectual, e mesmo desde o início, uma pessoa que tinha esse intelectual, mesmo que era como uma criança de mais ou menos 10 anos, mas como que ele foi criado dentro de uma família bem religiosa, uma família bem educada, uma família bem sábia, uma família revolucionária. Por isso, ele já estava percebendo o que o seu pai está fazendo, está participando, praticando. Ele já estava percebendo todas essas atividades que está acontecendo, até que o pai dele, quando foi, digamos que mandaram ele, como um tempo ficou no preso, ele já estava percebendo todas essas dificuldades que a família estava passando, perseguição que naquela época o Pahlavi estava fazendo, especialmente para o pai dele. Ele já estava percebendo tudo isso. Por isso, ele, digamos que não tinha aquela idade de fazer muitas coisas, mas ele estava por dentro. Como que o pai estava um revolucionário bem por dentro dessas atividades, e ele também, filho desse líder, ele estava assistindo, acompanhando, percebendo todos esses acontecimentos. Até que, como que falei, existe que começar a divulgar, levar algum panfleto, distribuir em alguns lugares. Aquela época que o Shah não permitia que acontecer qualquer atividade. Ele lutou na guerra Irã-Iraque, não lutou? Naquela época, sim, ele também participou. Mais tarde, né? Mais tarde. Participou naquelas lutas. Fora desse, uma pessoa que, desde o início, cresceu dentro de, digamos que, esse estudo da teologia islâmica, do estudo no seminário islâmico, mesmo desde o início, a aprendização dele através da sua família, seu pai e também mais outros intelectuais que ele já conseguiu perceber e estudar através deles. Por isso nos últimos dias, quando foi levantada essa hipótese do filho de Khamenei sucedê-lo, o Trump disse que isso era inaceitável e ameaçou matá-lo também. A escolha do filho de Khamenei para substituí-lo é um ato de desafio também a Trump e a Israel, que já
ameaçam esse novo líder? Sobre esse parte de que o Trump, ele aceita, não aceita, ele, digamos que deveria limpar digamos, o banheiro ainda. Ele não tem aquela autoridade de falar que aceita ou não aceita. Digamos que o povo iraniano, digamos que não percebe ele como um cachorro. Por isso, ele não tem nada de decisão sobre esse parte que ele poderia, não poderia, ele aceita, não aceita. Esse parte, digamos que quem que deveria aceitar? O povo iraniano. Quem que deveria escolher ele? Digamos que a Assembleia, americanos, o povo iraniano, 47 anos cortaram a mão deles do Irã. Não é hoje. Americanos, 47 anos que eles não têm nada direito de decidir para o Irã. Não é hoje. O Trump um pouco precisa estudar sobre o que passou 47 anos atrás. Ver como que o Irã quebrou o chifre dos Estados Unidos durante esses 47 anos. O Irã não, quando ele mandou a carta para o líder supremo, o Imam Khamenei, não aceitou para ver a carta dele. Ele não pronunciava o nome desse presidente dos Estados Unidos. O povo iraniano não permite que esse criminoso pensar para decidir para os iranianos. E por isso, ele não tem direito de aproximar a fronteira do Irã, até que ele conseguir decidir ou aceitar ou não aceitar. O Irã não é Emirados Árabes para ele decidir para eles. O Irã é o Irã. O Irã é a antiga Pérsia. O povo iraniano não permite que esse criminoso se aproxima, mesmo com pensamento, para a fronteira do Irã. Não permite. Por isso, ele não tem essa decisão ou esse que quer aceitar ou não aceitar, concorda ou não concorda. Essa é fora do que ele imagina. Perfeito. A Revolução Islâmica, a Revolução Iraniana, também foi feita contra a monarquia, foi contra os Estados Unidos, foi contra a monarquia, derrubou uma monarquia, um processo em que a sucessão é familiar, é hereditária. O fato de a Assembleia dos Sábios ter escolhido o filho de Khamenei não pode mandar uma mensagem meio torta, meio estranha aí, porque coloca como se fosse uma sucessão hereditária? Sim, entendi. Olha, essa parte, temos que ser o líder que foi assassinado, Ayatollah Ali Khamenei, se ele escolhava o seu filho como um líder em lugar dele, sim, essa a gente poderia falar que como que ele escolheu seu filho depois dele para continuar esse caminho. Mas todo mundo sabe que até que essa Assembleia várias vezes perguntaram dele, ele não aceitava discutir sobre esse assunto. Ele falou que essa é responsabilidade de vocês, Assembleia, que deveria estudar e escolher. Por isso, a Assembleia deveria escolher uma pessoa, essa pessoa que poderia ser qualquer pessoa, mas quando essa pessoa que agora eles escolheram é uma sorte que foi
o filho de líder que foi assassinado, isso não significa que ele é continuação como monarquia. O filho e senta o lugar de seu pai. Não. Esse foi depois de que ele foi assassinado. Essa assembleia, ele tem direito, porque a Constituição do país se permite para eles. Eles têm direito de escolher melhor pessoa que poderia assumir esse cargo. Tá. Se esse pessoa foi o filho dele, tá, ok, tudo bem. Mas esse não foi a escolha do pai, que escolher o filho como o sucessor, ou em lugar dele. Não. Essa foi a escolha dessa assembleia, que eles têm esse direito de escolher com uma pessoa que merece assumir esse cargo. E aí o peso do nome Khamenei deve ter sido vital aí também nessa escolha, porque tem um peso político. Eu queria lhe perguntar sobre justamente a posição política do novo líder supremo. As mídias internacionais estão descrevendo esse novo líder supremo como um radical, uma pessoa mais, digamos, à esquerda do que, ou mais radical do que o pai, mais ligado à guarda revolucionária e, portanto, mais afastado de alas dentro do governo que são, digamos, mais discutem discutir uma aproximação com os Estados Unidos, ou que são tidas como mais liberais, mais neoliberais. Como é que o senhor classifica politicamente esse novo líder? Está correta essa análise de que ele tenderá a ter uma posição mais forte em relação ao pai? Sobre o pensamento político dele, está mesmo o caminho de o pai, e também mesmo caminho de o Ayatollah Khomeini. O que é importante para que um líder, ele segue mesmo a ideologia de Ayatollah Khomeini, como que fundador da Revolução República Islâmica do Irã, que o pai dele andava do mesmo caminho de Ayatollah Khomeini. Durante esse tempo que a gente conhece ele, ela também é uma pessoa que é bem próximo do pensamento de seu pai. É uma pessoa bem revolucionária, uma pessoa que bem defende da República Islâmica, uma pessoa que bem do lado do povo iraniano e também bem doloroso para imperialista e sionista. Essa parte, durante o tempo que ele estava, digamos que, mesmo ele não tinha responsabilidade, como dizemos que, político dentro do governo, tudo isso, mas ele era uma pessoa bem próxima de seu pai, até que muitas atividades, assuntos do pai, que ele também acompanhava, ele também ajudava de uma parte das atividades do seu pai, como uma pessoa intelectual, uma pessoa bem revolucionária, uma pessoa que estava por dentro, acompanhava todos os digamos que, assuntos do seu pai. Por isso, ele tem um conhecimento profundo, tem um conhecimento bem próximo de seu pai, o que ele realizava, o que ele pensava. Por isso, politicamente, não vai mudar nada da Revolução República Islâmica, ainda mais forte, vai continuar para frente. Como que Ayatollah Khomeini nunca aceitou imperialista sionista, como que o Ayatollah Ali Khamenei, que foi assassinado, nunca aceitou imperialista sionista,
esse novo líder também anda mesmo caminho, porque a vida dele e mostra esse que também mesmo a pessoa que nunca aceita o imperialista sionista. Então, o senhor diria que não há, porque o que a gente está lendo na imprensa internacional é que ele tem as suas posições políticas e vem demonstrando isso nos últimos anos, numa aproximação maior com a Guarda Revolucionária, uma aproximação no passado com o ex-presidente Ahmadinejad, quer dizer, tem uma linha política que não é exatamente como o do pai, ele teria um alinhamento mais, enfim, mais forte, né, mais numa linha de autonomia maior do Irã, ou de independência maior do que estava prevalecendo, inclusive, na atual presidência. Não acha que isso enfim, tem algum mérito? Essa avaliação tem alguma razão de ser? Sobre o líder, quando uma pessoa que assume esse cargo, que seja um líder, ele é como um pai para a sociedade, para toda a comunidade. Dentro do Irã existem os grupos, pensamentos, grupos direita, esquerda, digamos que reformadores, né? Mas como que o líder, ele tem responsabilidade, ele é o líder para toda a nação iraniana, não é só para um grupo ou para uma parte. Sim, o pensamento dele é bem revolucionário, mas não significa que outros grupos, outros pensamentos que existem por dentro do Irã vai ser fechado para eles. Não. Ele, igual do pai dele, ele, digamos que deveria levar o que toda a comunidade iraniana para frente. Por isso, com certeza, para frente vai ser esse, que ele vai abraçar todos os iranianos, seja reformadores, seja aqueles revolucionários, seja outras coisas, mas o que para fora do Irã, esse é bem firme para fora do Irã, que seja com imperialista, sionista, que ele nunca aceita. Mas por dentro, é mais aberto para a nação iraniana. Trump tem dito que ele exige a rendição incondicional do Irã ou vai destruir tudo. O senhor diria que, então, com essa avaliação, o novo líder supremo não vai trilhar esse caminho da rendição? Não, esse caminho da revolução, é que não vai mudar. Porque o que foi fundado da revolução, esses líderes, assembleia, todos eles, as pessoas revolucionárias, as pessoas religiosas, as pessoas que têm sabedoria, e elas escolhem uma pessoa que seja no mesmo caminho, como que o povo iraniano, um povo revolucionário, vocês, depois que agora, mais uma semana que o líder foi assassinado, durante uma semana, vocês estão percebendo que o povo está na rua para defender da revolução. Todo dia, toda noite, vocês que com certeza estão acompanhando as notícias por dentro do Irã, o povo iraniano, um povo revolucionário. Por isso, o líder também com certeza, está junto com o povo iraniano, é bem revolucionário. Agora, o que a mídia está falando, isso é outro assunto. A mídia, com certeza, não, temos que imperialista, sionista, eles que não concordam, porque eles querem que Irã não deveria ter um líder. O pensamento deles é isso. Eles não querem que o Irã tenha um líder. Mas o povo iraniano bem revolucionário, por isso, para frente,
vai sair ainda mais notícias através desses imperialistas sionistas que vão falar mal dele, contra dele, propaganda contra dele. Essas palavras, o povo iraniano não importa a palavra desses imperialistas, divulgação desses imperialistas sionistas. Nunca o povo iraniano espera que essa imprensa e imperialista sionista fala bem do líder, bem do povo iraniano. Isso é uma coisa normal, que desde amanhã eles vão começar uma divulgação, propaganda contra esse novo líder, contra o povo iraniano, contra a revolução. Esse vocês amanhã vão perceber as notícias que vão sair. Isso não importa o povo iraniano. Exatamente sobre isso, qual foi, na sua percepção, a reação do povo iraniano ao anúncio da escolha? Só para, antes do senhor responder, o povo iraniano, antes do senhor responder, mostrar o vídeo do momento em que foi feito o anúncio na Praça Vanak, em Teherã. حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر الله اکبر. Enfim, a reação do povo iraniano. Qual a sua avaliação da reação do povo iraniano à escolha do novo líder? O senhor mostrou uma parte digamos que centenas de encontros igual esse que nas outros bairros, outras regiões, outras cidades que está acontecendo. Mesma coisa que agora o senhor mostrou. O povo iraniano, uma semana que eles estão esperando, tem uma esperança para essa Assembleia anunciar o novo líder. Eles estavam esperando esse momento para porque o povo iraniano já falou, qualquer pessoa que essa Assembleia pronunciava, mostrava, escolhava, o povo iraniano iria aceitar ele como o líder, porque o povo confia para essa Assembleia que eles têm responsabilidade de escolher. Agora que eles escolheram esse filho do líder assassinado, Ayatollah Khamenei, o povo ficou ainda mais feliz com a escolha dele, porque uma pessoa sábia, uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa bem revolucionária. Por isso, hoje, o povo iraniano está bem feliz pela causa dessa escolha. Sheikh, e qual o senhor acha que vai ser a reação dos outros países, especialmente os países vizinhos do Golfo, ali no Golfo, que tem as bases americanas, foram bombardeadas. Ontem, o presidente pediu desculpas, e, segundo publicado, esse pedido de desculpas trouxe algum incômodo em certos setores dentro do governo do Irã. Como o senhor acha que esses países e os demais países vão reagir a essa escolha? Sim, com certeza, como que vocês acompanharam, perceberam durante esse tempo, quando o líder foi assassinado, o povo dos países como Paquistão, da Índia, da Caxemira, do Iraque, digamos que alguns países no Líbano, no Iêmen, o povo estava chorando pela causa do que ele foi martirizado. Durante esse tempo, esses países também, eles estavam na rua para lembrar o líder que foi assassinado.
agora que esse novo líder foi anunciado, com certeza esses países também, como que eles estavam tristes pela causa do assassinato do líder Ali Khamenei, com certeza agora eles também vão ficar felizes pela causa de um novo líder que foi avisado. Eles também com certeza vão fazer a festa e amanhã eles vão encontrar para mostrar a sua lealdade com o novo líder que foi anunciado. E agora, qual é o procedimento? Vai haver uma cerimônia de posse? Como isso pode acontecer num período de guerra? Parece que Sim, claro um pouco difícil. É situação um pouco difícil, é diferente, porque situação não é situação normal. Os inimigos eles estão vigilando, Estados Unidos está atrás de descobrir o lugar deles, atacar qualquer momento. Por isso, agora uma situação um pouco diferente. Vamos ver com certeza autoridades, eles têm a decisão pela causa da situação que o país está passando. Vamos ver a maneira que eles vão conseguir, porque não é fácil mostrar o lugar dele, anunciar onde que ele está, pela causa de que vocês sabem a situação. E como o senhor acha que os governos vão reagir? Os governos, o senhor falou de vários povos ali que enfim, vão comemorar, mas como o senhor acha que os governos vão reagir a isso? E qual o impacto dessa escolha no desenrolar da própria guerra? Sim. Isso traz que significado para o desenrolar da própria guerra? É um sinal de que o Irã seguirá na sua política atual, na sua investida militar, sua reação militar, no mesmo ritmo que vem fazendo? Digamos que politicamente os países como governos, essa também depende. Existem alguns que estão com a República, com certeza eles vão parabenizar para digamos, o presidente do Irã, para o povo iraniano, como a China, como a Rússia, como alguns países árabes, como alguns países que estão com a República Islâmica, mas existem alguns países que também estão com americanos, com sionistas, tá? Normal que eles não vão parabenizar para eles, porque eles ficam tristes, porque para eles agora um castigo, existência de um líder, escolha de um líder revolucionário, eles ficam tristes, porque eles não queriam acontecer, como americanos não queriam acontecer. Quem que está aliado dos americanos também normalmente não quer. Tá bom? Tá ótimo. Sei que a gente agradece muito a sua participação aqui no Tutameia. Agradece também a uma enorme plateia que se reuniu aqui para acompanhar suas observações ao vivo. E convidamos a todos para que se inscrevam no nosso canal e também participem do grupo Amigos do Tutameia. Eu vou pedir para o senhor mandar a sua mensagem para o pessoal que está aqui, mas eu queria, antes de o senhor mandar a mensagem, mostrar mais um trechinho de vídeo da reação do povo iraniano à escolha do novo líder. Só um trechinho, e daí já lhe passo a palavra. Sim. Muito obrigado. A palavra é sua aí para a mensagem de... Como que o senhor está mostrando, hoje agora é felicidade do povo iraniano, todos os lugares, todas as cidades, pela causa do anúncio desse novo líder. Parabenizo para todas as pessoas que pensam para a liberdade, as pessoas que estão do lado dos justos, do lado dos oprimidos, as pessoas que acreditam na liberdade.
e parabenizo para todos eles, para vocês também, que com certeza vocês são as pessoas que acreditam de a liberdade, a justiça, essa escolha. Parabéns para vocês também, e também todas as pessoas que acompanham a gente nesse momento. E vamos acompanhar as notícias da manhã, mas fiquem bem firme que vai ser uma derrota para imperialista e sionista. Muito obrigada, Sheik. Muito obrigado, Sheik. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.